Ok. Nos vídeos anteriores fizemos uma análise positiva ao funcionamento dos mercados, isto é, descrevemos como é que, na realidade, os preços e as quantidades de equilíbrio no mercado são determinados. Neste vídeo vamos olhar para uma análise normativa, vamos perguntar, será que o mercado é eficiente? Será que o mercado tira o maior partido dos recursos escassos? Para isso, nós temos que olhar para dois instrumentos da chamada economia de bem-estar. A economia de bem-estar é o estudo de como é que a afetação dos recursos influencia ou afeta o bem-estar dos agentes económicos, e os dois instrumentos que vamos utilizar é o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Portanto, os dois agentes são os consumidores e os produtores, cada um vai ter o seu excedente. O excedente do consumidor é simplesmente a resposta à pergunta qual é o benefício líquido, qual é a diferença entre benefícios e custos de um comprador quando ele participa no mercado. Ora, nós sabemos que a disponibilidade a pagar é o montante máximo que o comprador está disposto a pagar por um determinado bem. Ok, nesta secção da matéria eu vou utilizar o exemplo que o Mankey utiliza no livro. Ele diz, bem, imaginem que vocês têm o primeiro álbum dos Rolling Stones, estão dispostos a vendê-lo, porquê? Porque o valor que dão a este bem é inferior àquilo que conseguem obter se o venderem. Para tal, decidem organizar um leilão, aparecem 4 fãs. O primeiro fã vai ser o João. O João está disposto a pagar até 100 euros por este álbum. Depois aparece a Ana. A Ana está disposta a pagar no máximo 80 euros pelo álbum. A Patrícia está disposta a pagar no máximo 70 euros e a Sara está disposta a pagar 50 euros. Ok? Portanto, estes são os 4 agentes. Cada bola preta, isto é, o intervalo a cheio, representa precisamente a disposição a pagar do João, a disposição a pagar da Ana, a disposição a pagar da Patrícia e a disposição a pagar da Sara. Ora, se nós tivermos, se o álbum for vendido a 75 euros, quem é que ainda está interessado em comprar o álbum se o preço for 75 euros? Ora, 75 euros é superior aos 70 euros da Patrícia e aos 50 euros que a Sara estariam dispostos a pagar. Portanto, os últimos dois agentes, a Patrícia e a Sara, não estão interessados no álbum. Porquê? Porque o preço é maior que a sua disposição a pagar. Portanto, quem vai estar interessado é a Ana e o João, que têm disponibilidades a pagar de 100 euros e 80 euros respectivamente. Obviamente, se isto for um leilão, onde é que isto acaba? Bem, acaba nos 80 euros e 1 cêntimo, à altura em que a Ana desiste do negócio e simplesmente o João é que fica com o álbum. Neste caso, se o preço for de facto 75 euros, vamos imaginar, como o Mankey diz mais à frente, que afinal há 2 álbuns, ok? Vamos supor que o preço de venda é 75 euros. Bem, neste caso, o João e a Ana ficam com o álbum. E qual é o benefício líquido? Qual é o excedente do consumidor de cada um deles? Bem, o João vai ter um excedente do consumidor dado pela diferença entre os 100 e os 75, ok? Neste caso será um excedente de 25, ele só vai ter um álbum, enquanto que a Ana, mais uma vez, só vai ter um álbum e o seu excedente vai ser 80 menos 75, vai ser igual a 5. Se ela consumisse dois álbuns, então o seu excedente seria dado pela área deste triângulo. Pela área deste retângulo, que neste caso tem uma base de 1 e tem uma altura de 5. Ok? Portanto, a altura digamos, desta curva de procura, portanto, a altura deste ponto até ao ponto cheio, dá-nos precisamente a disposição a pagar do consumidor marginal, em que o consumidor marginal é aquele que deixaria o mercado se o preço fosse mais alto. Okay? Portanto, no limite temos um número muito maior de agentes, não temos só 4 compradores, o que quer dizer que este intervalo colapsa e temos simplesmente uma curva da procura que é descendente, que resulta, digamos, da união, isto é, da união de todos estes pontos com o intervalo cheio. Uma das vantagens do excedente do consumidor é que este mede o benefício que os consumidores obtêm das unidades do bem que consomem, da forma como eles próprios o avaliam. Portanto, não há aqui
algum agente exterior que está de uma forma subjetiva a dizer quanto é que os agentes avaliam cada bem. Não, isto, o excedente do consumidor como é dado pela diferença entre a disposição a pagar pelo bem e o preço do bem que paga, está de facto avaliado da forma como cada agente avalia esse mesmo benefício líquido, benefício menos custo. Ora, se nós de facto tivermos uma curva da procura, enfim, que resulta, digamos, da existência de vários agentes, não é? Nós temos uma curva da procura descendente deste tipo, se o preço for P0, nesse caso, o excedente do consumidor, o excedente de todos os consumidores que participam nesse mercado, que obviamente vão ser aqueles que têm uma disposição a pagar, que é dada por esta altura, portanto a altura de uma curva da procura vai dar a disposição a pagar, todos aqueles com uma disposição a pagar pelo bem maior do que o preço vão participar no mercado, e este vai ser o excedente do consumidor de todos aqueles que participam, que é dado por para a área deste triângulo, isto é, abaixo da curva da procura e acima do nível de preços. Se o preço por acaso cair de P0 para P1, o que é que vai acontecer? Bem, vamos ter um acréscimo no excedente dos consumidores, daqueles que já compravam, porque estes tinham uma disposição a pagar desta altura, já compravam, ok? E tinham um excedente de consumidor dado por esta altura. Agora, se o preço é mais baixo, o seu excedente vai ser maior. Mas também, com a descida do preço, vamos ter a entrada de novos consumidores, que vão ter um excedente do consumidor dado por este novo triângulo. Pelo que o novo excedente do consumidor vai ser a área do triângulo maior, isto é, abaixo da curva da procura, acima do nível de preços. Ora, nós também podemos olhar para o excedente do produtor. E neste exemplo, o Mankey utiliza o exemplo de ter uma casa que precisa de ser pintada e vai ter um leilão, ou faz um concurso público, aceita orçamentos, ele pede orçamentos a quatro pessoas diferentes. Ok? Nós temos a Sara que está disposta a pintar a casa por 500 euros. Ok? Depois temos a Kátia, que exige pelo menos 600 euros. Depois temos o Luís, que exige pelo menos 800 euros. E o Zé, que exige pelo menos 900 euros. Portanto, temos aqui uma espécie de curva da oferta, em que o custo aqui é, de facto, o valor de tudo aquilo que neste caso, o pintor tem que abdicar para produzir o bem. Portanto, o custo total aqui é um custo explícito, inclui não só a tinta, o custo da tinta, o preço da tinta e os pincéis, como também o custo implícito, ou seja, a chatice de ter de pintar a casa, mais o custo da oportunidade. Portanto, para cada pintor, o custo não é mais do que o preço mais baixo que eles aceitariam para pintar. Okay? Portanto, corresponde à sua disposição a vender. A Sara, neste caso, só está disposta a pintar a casa se receber pelo menos 500 euros. Ora, da mesma forma, portanto, os 500 euros são o custo da Sara, assim como o custo da Kátia é 600, o custo do Luís é 800 e o custo do Zé é 900. Mais uma vez, se o Mankey oferecer 750 euros para lhe pintarem a casa, se ele tiver duas casas para pintar, vamos supor, quem vai ficar incumbido de pintar essas duas casas vão ser, obviamente, a Sara e a Kátia, que são aqueles que pintam a casa ao preço mais baixo, sendo que o excedente do produtor da Sara vai ser dado pela diferença entre os 750 euros que lhe é dado, menos os 500 euros, que era o custo dela. Portanto, ela estava disposta a fazer o serviço por 500, se ela recebe 750, ela vai ter aqui um excedente de 250, enquanto que a Kátia vai ter um excedente do produtor dado pela área deste retângulo, ou seja, em que a altura é a diferença entre o preço que ela recebe pelo bem que vende, neste caso pelo serviço da pintura, e os 600 euros que correspondem ao seu custo, à sua disposição a vender. Ora bem, da mesma forma que fizemos com a curva da procura, podemos ter aqui a curva da oferta, isto é, se tivermos vários produtores, vários vendedores, não vamos fazer mais do que unir a todos estes pontos, todos estes intervalos a cheio, ok? E vamos ter estes intervalos, estes segmentos de reta que vão colapsar em pontos, e vamos ter
vamos ter uma curva da oferta crescente, como esta. Para um determinado preço, P0, vamos ter um excedente do produtor que vai ser dado pela área deste triângulo, que é a diferença entre o preço que eles recebem pela venda do bem, menos o custo, quanto é que lhes custa, de facto, a providenciar esse bem. Portanto, neste ponto, nós tínhamos, de facto, temos um produtor que tem este custo, esta disposição a vender, ele estaria disposto a vender por este preço. Se ele consegue vender a um preço mais alto, ele vai ter um excedente do produtor. Da mesma forma que, se o preço, de facto, aumentar de P0 para P1, então, nesse caso, aqueles que já vendiam vão ter um acréscimo do seu excedente do produtor, mas vamos ter também a entrada de novos produtores. Okay? Aqueles aqui que antes tinham um custo de uma disposição a vender, isto é, exigiam pelo menos um preço maior do que aquilo que era o P0 para entrar no mercado, agora que o preço é maior, eles vão entrar no mercado e vão ter um excedente do produtor. Ok? Analisando a eficiência do mercado em concorrência perfeita, chegamos à conclusão de que, como o equilíbrio do mercado é dado pela interseção da curva da oferta e a curva da procura em Q estrela e em P estrela, este é o par ordenado, enfim, em preços e em quantidades, de tal forma que o excedente do total é maximizado. Porquê? Porque o excedente total é o excedente dos consumidores mais o excedente dos produtores, e como podemos ver aqui graficamente, é muito fácil de ver que o ponto onde existe equilíbrio no mercado competitivo, este ponto de interseção, é o ponto onde a área deste triângulo é máxima e onde a área deste triângulo correspondente ao excedente do produtor também é máxima. Portanto, o mercado é eficiente porquê? Porque produz-se uma quantidade que é estrela, e quem é que fica com o bem? Bem, aqueles que mais o valorizam, aqueles que tinham maior disposição a pagar, e por outro lado também o bem, essa quantidade é produzida pelos vendedores que tinham o custo mais baixo. Lembrem-se do exemplo da Sara e da Kátia, que estavam dispostos a pintar pelo valor mais baixo, da mesma forma que, acho que era o Zé que ficava com o álbum dos Rolling Stones, precisamente porque ele tinha a maior disposição a pagar. Uma outra forma equivalente de nós vermos a eficiência do mercado, partindo de uma situação de equilíbrio, é ver para um ponto que não é de equilíbrio, por exemplo, num ponto à esquerda da quantidade ótima. Nesse ponto nós temos um valor para os consumidores que é dado por esta disposição a pagar, isto é, aqui a disposição a pagar por esta quantidade ainda é muito maior do que aquilo que custa para os vendedores produzir essa quantidade. Portanto, isto não pode ser uma quantidade ótima. Aquilo que a sociedade deve fazer é, de facto, continuar a produzir, enquanto que o valor para os consumidores, a disposição a pagar, for maior do que o custo, deve-se aumentar a quantidade. Da mesma forma que, se nós tivermos uma quantidade excessiva, por exemplo, esta aqui, nós já temos para essa quantidade, marginalmente, isto é, para o consumidor marginal, a sua disposição a pagar dessa última unidade que é produzida e que lhe é providenciada, a sua disposição marginal a pagar é muito inferior àquilo que custa aos produtores produzirem aquela última unidade, caso em que chegamos à conclusão que, de facto, esta quantidade aqui não pode ser ótima, é uma quantidade que é exageradamente elevada.